Muito bem, amigos, chegando ao final do estudo número 5, falando sobre o calor extremo, nós aprendemos muito a cada lição que nós passamos e entesouramos em nossos corações lições práticas. Como diz o sábio Salomão em Provérbios 14, verso 16, o sábio é aquele que guarda o conhecimento e o tolo é aquele que despreza. Obviamente que ao aprendermos da palavra de Deus e guardarmos em nosso coração, talvez não usemos naquele momento, mas vamos usar em algum momento da vida. Isso se chama entesourar o conhecimento, a sabedoria que vem de Deus. Por isso que, ao considerarmos o estudo sobre o calor extremo, nós somos levados a pensar no processo de purificação do ouro, da prata, que o ourives assim, ele produz, com aplicação para a nossa vida, de que quando Deus permite que algumas situações extremas nos aconteçam, nós temos que aprender com essa situação, porque com certeza isso nos disciplina, isso permite que passemos assim de maneira plena pelas temperaturas altas da vida, e com esse aprendizado nós nos tornamos melhores. Creia ou não, nós sempre nos tornamos melhores pelas lições que aprendemos. Imagine uma pessoa que perdeu um ente querido, que sofre tanto com a perda daquele ente querido, que agora tem que lutar pela vida, que não tem mais a presença da pessoa para ajudar nos deveres da casa, que não tem mais a presença da pessoa para passear. E assim, quando as datas comemorativas chegam, aniversário, dia dos pais, das mães, as pessoas sofrem com isso. Mas depois elas acabam, assim, recebendo assim, um apoio espiritual muito grande. Se a pessoa é cristã, tem a esperança da ressurreição. Se a pessoa luta pelas situações da vida, tem o conforto espiritual, o conforto divino para dar a essa pessoa a esperança de um novo amanhã. Então nós nos tornamos melhores, mais compreensivos, nos tornamos menos orgulhosos, nós deixamos de lado a mentira, passamos a nos preocupar mais com as verdades da vida. Isso são melhoras que Deus permite que passemos através dos crisóis. Por isso que nós temos que pensar que aquilo que Deus nos proporciona é sempre para a nossa melhora e não para o nosso empobrecimento espiritual. Uma igreja estava instalando na recepção da igreja, na igreja uma grande placa de bronze em homenagem a um dos seus ex-pastores que havia falecido, um homem assim de grande fé, um pastor que lutou muito, levou muitas pessoas a Cristo, pastoreou muitas igrejas, foi uma verdadeira bênção. E a viúva do pastor revelou algo impressionante para os irmãos da igreja. Enquanto o pastor estava doente, ninguém assim via aquele homem reclamar, com uma serenidade muito grande. Ele estava com um câncer terminal e as pessoas iam visitá-lo e ele animava as pessoas saíam dali animadas na fé. Havia muitas visitas. Um dia a esposa confessou que chegou perto dele e disse: eu não acredito, sabe, que Deus permita que aconteça com você. Você é um homem tão consagrado, levou tantas pessoas a Cristo, trabalhou tanto pela igreja, por que Deus permitiu que você contraísse um câncer? Eu não entendo isso. E então o pastor disse: olha, minha querida, eu olho para o lado obscuro dessa doença e eu vejo uma luz no final do túnel, uma luz do outro lado. Eu vejo a luz da ressurreição. Você, minha querida esposa, passou comigo os melhores momentos. Então pense no seguinte: se Deus nos deu momentos tão bons, por que nós não aceitaremos esses momentos escuros agora? Temos que ser fortes, temos que, assim, colocar a nossa vista no alto, mais além da doença. Além da doença, tem uma ressurreição, tem um novo céu e uma nova terra. E ela disse: irmãos, eu nunca havia pensado assim no meu esposo como eu pensei naquele momento. Que homem de fé! Ele suportou o crisol e me fez assim ter esperança para que eu pudesse suportar também a falta dele. Então precisamos aprender com as lições da vida. Aprendamos, por exemplo, nós aprendemos e continuamos aprendendo com Abraão, que passou pelo vale escuro, quando sua fé foi provada, oferecendo o seu filho amado em sacrifício por causa do pedido divino a ele. Abraão, você vai sacrificar o teu filho. Foi um crisol. Foi assim um momento de alta temperatura na vida de Abraão. Não foi fácil a prova de levar o filho até o monte do sacrifício, explicar para ele. E quando o filho perguntou: mas cadê o cordeiro? E ele com confiança disse: o Senhor proverá. Foi um momento de grande fé para Abraão e para Isaac. Ele suportou, passou, se tornou melhor do que era antes, voltou com uma fé espetacular, grandiosa no Pai Eterno. E dali para frente
foi só bênção, e Abraão então constituiu a grande nação de Israel, que se tornou a nação abençoada do Senhor. Depois aprendemos com o profeta Oséias, que representou Deus para o povo rebelde de Israel, com sua experiência pessoal de se casar com uma mulher infiel, chamar a atenção do povo para a sua situação, o povo ficar indignado com aquela mulher que traía Oséias constantemente, mesmo ele sendo um excelente marido. Então Oséias explicou para o povo: o que eu estou passando é o que Deus está passando com vocês. Vocês se tornaram a esposa infiel de Deus. Vocês foram após os ídolos com tudo que Deus deu a vocês. Com tudo que eu dou para minha esposa, com todo o bem que eu faço para ela, ela ainda vai atrás da infidelidade. Então vocês são representados por essa minha esposa. Deus queria que vocês aprendessem essa lição. O povo então percebeu que eles teriam que passar por um crisol, e passaram por um crisol para que pudessem então aprender. O patriarca Jó nos trouxe uma reflexão profunda da adoração no meio do sofrimento por causa da sua, assim, fidelidade a Deus. Que homem de Deus, no meio da provação, no meio da situação extrema, do fogo extremo da doença, perdendo os filhos, perdendo os bens, ele, assim, mostrou sua fidelidade a ponto de sua esposa ficar indignada com ele. Você mantém sua fidelidade a Deus, amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. E Jó disse: você está falando como uma louca. Recebemos de Deus as bênçãos, agora estamos passando pelo crisol, não podemos suportar. Depois a esposa de Jó aprendeu, porque dela Deus gerou mais filhos mais os 7 filhos e 3 filhas de Jó outra vez, e abençoou o seu estado em dobro do que ele tinha antes. Então, foi uma lição profunda de esperança e fé que Jó nos proporcionou. Tá? Depois o apóstolo Paulo nos mostrou que no meio do forno da adversidade, nós temos que ter a esperança. Jó mostrou a adoração, adorou a Deus mesmo sofrendo, e o apóstolo Paulo, mesmo sofrendo, mesmo passando por todas as perseguições, o apóstolo Paulo mostrou esperança. Chegou um ponto que ele disse: irmãos, nós estamos a ponto de perder a vida, mas nós temos esperança na ressurreição. Que homem de fé, que momento de provação ele passou, tremenda provação. Chegou a morrer e dizer: eu estou sendo oferecido não como um morto qualquer, mas como libação, como um sacrifício vivo para Deus. O apóstolo Paulo mostrou uma grande esperança. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Maravilhosa experiência do apóstolo Paulo, que nos dá esperança hoje também. Eu visitei um irmão que estava doente também de câncer terminal. Ele tinha a mesma fé do apóstolo Paulo. Ele dizia: a coroa da justiça me está guardada. E eu saí daquela casa abençoado com aquela visita. No dia seguinte, ele fechou os olhos para abrir na manhã da ressurreição. Que homem de fé. Me deu muita fé. Então, nós, olhando esses exemplos, nós temos que, assim, pensar: é conhecimento espiritual que Deus está me mandando? Finalmente, nós vimos na lição dessa semana que, embora nós não entendamos os propósitos de nossas aflições, nós sabemos que Deus as usará para nos tornar melhores, pois por causa de sua bondade, por causa do seu amor compassivo, por causa, assim, da sua companhia junto a nós no meio do crisol, no meio do forno, no meio da temperatura extrema, no meio das provações. Deus nunca abandona um filho seu. Um moço que ia ser, assim, selecionado para, na tribo dele, passar do momento de adolescente para jovem, tinha que passar por uma prova que seria dormir à noite na selva, sozinho com apenas uma lança. Era um momento difícil. O moço foi colocado no meio da floresta, e à noite os barulhos, os uivos dos animais, assim, o cantarolar das corujas, fez aquele moço ficar acordado a noite inteira. Ele acendeu uma fogueira para que os animais não se aproximassem, mas ele não conseguiu dormir. Até que, quando chegou o dia quando amanheceu o dia, ele percebeu que o seu pai estava bem ao lado para dar toda a proteção possível. Embora nós não vejamos a Deus, embora nós não entendamos, Deus está bem próximo a nós e segura em nossa mão para não cairmos. Agora, é preciso ter fé. Ninguém consegue, assim, se segurar nesta vida se não tiver fé o suficiente. Sabe aquela história do alpinista que caiu no vazio e ficou pendurado e gritou para Deus: Deus me ajuda?
E Deus disse, o que você quer que eu faça? Senhor, me ajuda. Então Deus disse, solta a corda que eu te seguro. E o homem ficou pendurado na corda, a noite inteira, quase morreu congelado. De manhã, uma equipe de resgate chegou e encontrou esse homem quase gelado e o salvou. E depois ele perguntou, mas como é que vocês souberam? Então um amigo disse, nós desconfiamos que você não entrou em contato depois de certa hora. Então nós nos deslocamos para o resgate. Ele disse, graças a Deus. Ele disse, uma curiosidade, eu fiquei pendurado nessa corda porque eu tive medo de despencar no abismo. Quantos metros eu estava do chão? O homem disse, eu estava apenas a 1,20 m do chão. Ele olhou para o céu e disse, Senhor, me perdoa. Eu devia ter confiado na sua indicação. Deus disse, solta a corda que eu te seguro. Nós não entendemos porque muitas vezes acontecem as coisas. Nós temos que confiar no Senhor. Ele está dizendo, se solte em minhas mãos que eu te seguro, eu te amparo. Se você está passando por alguma situação desconfortável, alguma aflição, algum momento assim, duro em sua vida, de provação mesmo, confie no Senhor, solte-se em seus braços, ore mais, leia mais a palavra do Senhor, entre mais em comunhão com Deus. Quando não há nada mais a fazer, a única coisa é se entregar nos braços do Senhor. Ele é o Pai eterno, Ele sabe como nos guiar e nos sustentar. Deus abençoe, tenha uma sexta-feira feliz e um sábado abençoado na presença do Senhor. Fica com Deus. Obrigado, Senhor, pela lição dessa semana. Fogo extremo. O Senhor nos ensinou que mesmo no meio do fogo, o Senhor está conosco, segurando nossa mão, nos protegendo. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração. Deus te abençoe esse dia. Amém.